Olá, meu nome é Adolfo Melito e este é o programa Economia Criativa Web TV. O tema Economia Criativa tem tratado aqui de tudo que está ligado à inovação, à criatividade e ao empreendedorismo, mundo de negócios. Né? E hoje nós temos o prazer de trazer para a nossa entrevista de hoje Edson Zogby, que é um CEO da empresa Easy Innov Tools. Ele é escritor, é gestor e professor de inovação e criatividade, perito e vogal oficial da ISO 56000, que quer dizer tudo que está ligado à gestão de inovação. E nessa especialidade, ele atuou durante 10 anos junto a projetos de inovação para o Fundo Social Europeu. Então, é uma entrevista muito interessante, porque nós estamos aqui reunindo alguém que tem uma experiência de mercado brasileiro, mas também viveu, né? E tem negócio atualmente em Portugal e atuou naturalmente nesse mercado europeu. Então, falando de inovação e fazendo as comparações, será realmente uma entrevista bastante interessante para todos nós. E eu quero começar então, nós tivemos uma experiência aqui em meados desse ano passado, em que nós falamos de um programa voltado para empreendedorismo, para o pessoal que ingressa na faculdade. E o Edson participou desse programa também, né? E nós trouxemos um programa condensado de 40 horas, onde a gente passa uma mensagem em 360 graus do que é empreender, do que é construir uma empresa, quais são as possibilidades que você tem dentro de uma carreira empresarial própria, além de, eventualmente, poder trabalhar numa empresa. E, para nossa surpresa, nós chegamos à conclusão que nenhuma das faculdades que nós trouxemos aqui, e tinha FEI, tinha a Fundação Santo André, havia alguma experiência anterior no tema empreendedorismo, né? Então, a primeira pergunta que eu faço para o Edson, seja bem-vindo, Edson, nesta nossa entrevista de hoje, como você, com essa experiência que você tem, você desenvolveria o potencial criativo e o empreendedorismo nas escolas? Bom, antes de mais nada, Melito, obrigado pelo convite do programa, Economia Criativa, o pessoal da Visão Web TV. Estou muito honrado aqui de estar nesse nosso bate-papo. Na realidade, o ensino todo está tratado como algo obsoleto no planeta todo já faz muito tempo. Quase um século que ele sofre grandes críticas, que está muito com dificuldades de evoluir como o mercado evolui, né? O empreendedorismo agora, em algum ensino fundamental, ensina as criancinhas a ter uma ideia mais empreendedora, tal, mas mesmo o conteúdo a respeito ainda está se formando, né? Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com inovação, eu também já trabalhava com marketing, e marketing também era uma ciência nova, onde eu digo que ainda é uma massa de bolo onde todo mundo pode pôr a mão e melhorar Sim. aquela receita. Sim. Então, eu acho que o empreendedorismo ele pode entrar no ensino de forma modular, né? Aliás, todo o ensino, na minha opinião, deveria se reformatar de forma modular, onde a pessoa vai buscar aquele conhecimento que ela tem interesse. Uhum. E não o ensino massificado que forma milhões de pessoas com a mesma função, com a mesma característica no mundo inteiro. Você compete por que diferencial? Agora, se você modula o que você vai aprender de acordo com o seu interesse, como se fosse um Lego, cada um tem o seu próprio Lego. Hoje, com a informática, recursos informáticos ou até inteligência artificial, você consegue diferenciar um currículo do outro, se for modular, e consegue pegar exatamente aquela pessoa que você pretende ter do teu lado, para fazer um job, um projeto e tudo mais. Então, o empreendedorismo entra nessa área, né, das coisas novas. Então, eu acredito que todo o ensino universitário, principalmente, deve colocar, não numa grade como matéria optativa, obrigatória, e falar só empreendedorismo. É muito genérico. Uhum. O empreendedorismo, ele é uma gama de conhecimento muito grande, né? Ele é talvez tão grande quanto é a gama de conhecimento tradicional oferecida hoje nas universidades. Só que nunca foi tratado. Sempre aquela pessoa que queria empreender alguma coisa, ele virou empresário, não queria estudar, né? Aquelas histórias que eles falam, foi montar um negócio e tudo mais. Eu acho que
sendo modular, a gente vai buscando as informações que são importantes, né? Pois as empresas hoje elas têm dificuldade de contratar profissionais, porque a mão de obra vem com um nível de conhecimento inferior ao que já foi tempos atrás, porque massificou demais. Então, às vezes você tem que contratar, tem dificuldade para achar, ou tem que contratar 4, 5 pessoas para fazer a função de uma satisfatoriamente. Então, a mudança do ensino pode favorecer o ensino do empreendedorismo. Ok. Agora, ele é uma gama, é um guarda-chuva enorme de situações que a gente, eu acho que vai falando agora nessa conversa. Perfeito, perfeito. E é claro que aqui no Brasil as coisas sempre chegam um pouco depois, né? Quando a gente fala de inovação, economia criativa começou aqui no Brasil, o movimento em 2006, quando nós montamos o nosso primeiro instituto. Isso já existia desde 93 na Austrália, desde 97 na Inglaterra. Vieram para cá vários países fazer uma conferência lá na Bahia. Enfim, a gente está sempre tentando catching up, né? Chegando, tentando acompanhar aquilo que está acontecendo lá fora. É claro que no segmento do empreendedorismo, especialmente nas startups, o nosso movimento começou há não mais do que 7, 8 anos para cá, né? E até a ausência dessas informações estruturais dentro das escolas, e esse ensino tradicional que você citou, faz com que as iniciativas que são muito fortes da parte do governo, devemos admitir aqui, né, que o governo tem todas, né? Então apareceu o programa Inovativa. Eu sei que você fez parte como mentor desse programa no passado. Esse programa conseguiu selecionar, olha só, 12 mil startups. Conseguiu fazer um treinamento de 4 mil dessas startups, ou seja, imagina 4 mil startups, você não tem nada, são 3 ou 4 pessoas e são temas diferentes em cada uma delas. E finalmente conseguiu acelerar, que a gente chama aqui o termo de você colocar um pouco mais dentro do modelo de negócios, né? Cerca de 1.100 empresas. Você que participou disso e você acompanha essa evolução, o que você acha que poderia ser melhorado no programa Inovativa para ter um pouco mais de resultado prático? Eu fui mentor no ano do Inovativa, e eu acho que a iniciativa é muito plausível, foi muito válida, mas eu acho que ela ainda está como uma iniciativa mais política do que efetiva para um ecossistema da inovação. Eu acredito que precisa incrementar muito o programa Inovativa, fundindo, inclusive, com vários outros programas que falam de inovação, pensando em rede, coisa que é difícil para o governo, porque o governo está sempre atrasado. O mundo já pensa em rede, os governos estão sempre atrasados em relação a acompanhar a dinâmica do mundo. Mas eu acredito que tem que melhorar. O Inovativa que eu conheci, né, 2 anos atrás, estava muito focado em eventos, pequenos prêmios, um roadshow pelo país, é muito incentivador do empreendedor e do inovador, mas é muito insuficiente, né? Quando você vê outras atitudes em outros países em relação à inovação, precisa ser muito mais incrementado. Um tempo atrás, eu escrevi um artigo falando que o Brasil devia ter um Conselho Nacional de Inovação, publiquei no LinkedIn, com várias sugestões de nomes de gente que tem muito tempo trabalhando em inovação e notoriedade, mas eu falei ao vento, nunca aconteceu isso. Eu acho que isso tem que acontecer, eu acho que tem que ter o trabalho interligado entre ministérios. Não adianta ter um ministério só que cuide de inovação, é totalmente insuficiente, porque todos os setores ministeriais precisam de inovação, precisam estimular, né, e precisam se relacionar com a iniciativa privada em relação à inovação. Então, a saúde, a agricultura, o trabalho, todos os setores. Então, eu acho que, como eu falei, a iniciativa é plausível, mas é muito embrionária, precisa ter muito mais seriedade e planejamento, não pensando em eleições a cada 4 anos, pensando a longo prazo. Aí o programa vai se tornar algo, vai colaborar realmente com o ecossistema de inovação. Fantástico, porque a gente está tratando um tema que você também acompanha, que é como é que a gente estabelece o marco legal das startups. Esse programa já tem pelo menos 4, já vai para quase 5 anos, né? E, finalmente, no final do ano passado, ele foi votado e tinha uma grande expectativa em cima, depois ele foi praticamente dilacerado no final, passou para o ano 2021, e nós estamos aqui tentando saber o que vai acontecer com esse programa, que é super importante, são coisas assim essenciais.
Aí, quando você fala que o governo brasileiro incentiva, de alguma forma, com fundos, né, e com financiamento, os novos empreendimentos, você tem o programa da FINEP, você tem BNDES, você tem Desenvolve São Paulo, você tem FAPESP, e a gente fica pensando assim, esse negócio é negócio de Brasil, né? Mas não, você me contava que em Portugal e na Europa, né, você tem incentivos que são de caráter fundo não reembolsável, ou seja, que você recebe para você aplicar em inovação. Conta para nós um pouquinho como é que é esse programa que você acompanha lá fora. Aliás, você tem, depois vai falar sobre o teu empreendimento lá fora sobre isso. Tá bom. O que acontece, né, com a União Europeia, eu fiquei 10 anos trabalhando lá, né, e você vai acostumando, e eu trabalhei para grandes projetos, para 400 pequenas empresas, trabalhei para uma das 100 maiores empresas de Portugal, para entidades, inclusive, que não são empresariais, para a Associação dos Bombeiros, que são órgãos sociais, né, que eles dizem lá. E com inovação, eles investem na inovação, no empreendedorismo, num sentido de liderança de mercado, ou seja, eles querem ser ponto de lança global nesse sentido. E o investimento não é um investimento com mentalidade de banco, né? Você concorre a fundos e você pode pegar um capital reembolsável, mas sem juros, para pagar em 10 anos, zero juros. Então, não é aquela mentalidade que a União Europeia, né, Fundo Social Europeu, que é mentalidade de banco que quer ter lucro em cima do empréstimo. Não é isso, é fomento a sério. Okay. Algumas entidades aqui do Brasil, você vai pegar dinheiro e ele está fazendo a função de um banco, literalmente. Né? Tem os casos mais específicos, que você tem a fundo perdido, ou seja, isso significa você pega aquela verba para executar aquele projeto e foi autorizado para você não devolver. Eles te deram a verba. Okay. Os projetos que eu fiz, né, para 400 PME, foi não reembolsável, zero reembolsável. Foi dado o dinheiro e nós ajudamos 400 pequenas e médias empresas. Eu tinha uma equipe de 50 consultores. Então, a diferença é muito grande com o que acontece aqui. O que acontece quando eu falo em ecossistema da inovação? Aquilo é um ecossistema de inovação. Ele está formado de uma forma muito realista. Aqui está muito na teoria. A inovativa é o evento, tal, oba-oba. O Desenvolve São Paulo vai te emprestar dinheiro a juros. A FINEP é muito acadêmica, né? Para você entrar ali só com contatos e tudo mais, porque é o mundo acadêmico restrito e fechado, distante de empresas. Então, isso não é um ecossistema de inovação. São sementes que podem interagir entre elas e eu acho que o fomento atual tem que ser para essa interação. Não sei se o marco legal da startup fomenta isso. Se não tiver, tem que ter outro marco legal para esse tipo de fomento. O que você está comentando, inclusive porque a FINEP passou, durante um período, né, ela teve uma definição de fundos setoriais, que eram pequenas participações que vinham de vários setores, setor de petróleo e gás, software, energia, etc, etc, etc. 16 setores que forneciam pequena verba desse setor, são setores muito grandes, e esses fundos setoriais eram investidos em modelos de fomento, né, em fundos não reembolsáveis. Então, eram feitos editais. E aí você tinha 2.000 aplicações em editais e o pessoal tinha que fazer a seleção depois e mitigava muito. E você acabava dividindo muito aquilo, fazendo uma coisa tipo uma meritocracia de projetos inscritos no edital. A FAPESP, isso não tem mais, tá? Eles interromperam esse programa por enquanto na FINEP, hoje só tem financiamento. A FAPESP, por outro lado, que tem 1% do total do ICMS do Estado de São Paulo, e isso significa 1,2 bilhão de reais, ela destina uma parte disso para o programa chamado PIP, que é Programa de Inovação da Pequena Empresa. É até um conceito mais legal, mais amplo, que é até 100 funcionários e tudo mais. Só que quando você faz uma primeira aplicação, você demora 9 meses para você ter o resultado. Então, é uma coisa que acaba sendo muito pouco, você citou agora, né? Fica sendo uma coisa muito idealizada, né? E você tem que fazer uma pesquisa e tudo mais, enquanto que você tem que analisar o projeto como um todo. Inovação não é você copiar o que já foi feito, é você fazer uma coisa totalmente nova. Então, é claro que essa visão ainda não chegou. E pelo marco legal que você perguntou,
efetivamente tem algumas coisas que avançam nesse sentido, e naturalmente a própria desburocratização é um ponto super importante que pode melhorar. E aí eu já emendo a próxima pergunta, porque a gente acompanha pelo menos há 20 anos aqui no Brasil dois programas que são muito importantes. Um é Endeavor, né, que está no mundo já há pelo menos uns 30 anos e que vem em cerca de 25 países da OCDE, verificando quais são as empresas, porque você captura as empresas de alto impacto, né, aquelas que têm a perspectiva de crescimento elevado. Então, são hoje as empresas que são exponenciais, que a gente chama também aqui no mercado, né, as empresas digitais, né, e durante esse período todo, a gente nunca conseguiu sair do nível de 100 empresas da Endeavor, né. Tem um outro programa muito bacana, que é da Fundação Dom Cabral, que também tem essa idade de 20 anos, em que eles selecionam empresas, aí no caso são empresas que pagam, são empresas já constituídas, né, de médio porte, que vão fazer esses programas e acabam fazendo muita interação entre elas. Isso traz muita inovação, porque no fundo, as médias empresas que já passaram pelo momento mais crítico, já conseguem saber faturar, já conhecem o seu mercado, já conseguem fazer algum tipo de inovação, etc, etc. Elas têm muita gana de fazer coisas novas, e elas não têm esse amparo para fazer coisas novas hoje, né? Então, esse marco legal da startup vem nessa direção também. Aí, quando você analisa e você classifica os países da OCDE em cima das startups ou dessas empresas de alto impacto, você tem 6 fatores. É muito interessante, porque alguns fatores dependem da empresa, né? Da empresa e do empreendedor. E alguns fatores dependem do ambiente do país, da regulamentação e de tudo mais que você tem que seguir as regras daquilo que está sendo feito. Aqui no Brasil tem uma burocracia imensa. Em Portugal, você já citou, quando veio a Comunidade Econômica Europeia, no dia seguinte você conseguia abrir uma empresa em 24 horas, no mesmo dia. Isso aqui você não consegue, porque não tem nada que impõe para você. Agora você pertence a essa comunidade, você tem que fazer acontecer. Então, eu te pergunto o seguinte, também tem um aspecto que eu considero super importante, e eu queria ouvir a sua opinião a respeito. Até que ponto a influência da cultura brasileira, a questão cultural, comparando aqui no Brasil, outros países que você conhece, que favorece ou desfavorece essa questão do empreendedorismo? Como é que você vê essa parte cultural? Vamos lá. Nós temos uma cultura bem arraigada no Brasil de protecionismo. E esse protecionismo deixa as empresas nacionais e algumas multinacionais em situação muito cômoda. Se formam oligarquias, né? Alguns casos monopólios. E isso é totalmente inibidor da inovação. Okay. Por quê? Porque quando você tem uma política protecionista, você consegue controlar o que vai entrar no país, você consegue fazer com que o que é inovação lá fora, você tenha tempo de comprar, depois de um tempo aqui, mais barato, que já foi inovação lá fora, e lançar como inovação aqui, mas na verdade não é inovação. Né? Nós estamos só copiando. Então, o protecionismo favorece a cópia. E a cultura empresarial de cópia no Brasil é gigante. Eu vi um curso em vídeo da USP que o professor da USP falava que cópia era um tipo de inovação. Quase que eu tive um infarto quando eu vi o curso. É da USP, está na internet. Então, precisa. Mas isso daí é uma cultura, e essa cultura tem que ser quebrada, né? Então, existe uma intenção de diminuir o protecionismo, mas ela, por enquanto, só fica no discurso, né? Passa governo, entra governo, tal. O governo atual falou que ia diminuir, mas não consegue diminuir. Então, enquanto for essa ideia de o máximo, para mim tudo, para os outros nada, né? Essa mentalidade empresarial do país for isso, ele nunca vai inovar, porque é vantagem ficar atrasado e simplesmente copiar. Então, muita coisa que é tratada como unicórnio aqui é unicórnio, porque recebeu $1 bilhão de investimento, mas não é inovação, porque já foi lançado lá fora há muito tempo, é simplesmente uma cópia. Sim. Por exemplo, falar que o 99 foi unicórnio, mas 99 foi cópia do Uber, descarada. Né? Assim como o Facebook foi cópia do Orkut. Então, a gente tem que saber lidar e diferenciar as coisas, porque o clareamento da visão sobre o que é inovação permite você inovar ou não. Se simplesmente é um jogo de oportunismo para ficar rico, né? O protecionismo favorece pouca gente, mas aí o que acontece? Continua aquele esquema de não dar oportunidade aos outros, né? Fica restrito a um grupo que se mantém há muito tempo,
controlando o nível de oportunidade no país, e isso não é bom. Em Portugal, o português também nós somos descendentes deles, eles são muito parecidos com a gente, só que eles, a partir do momento que entraram na União Europeia, eles tiveram que mudar o comportamento, porque para receber benefícios, eles são monitorados. Então, o que acontece? A coisa mudou de figura. Eu sou perito vogal lá da ISO, né, por Portugal, e nós estamos fazendo a revisão da norma portuguesa que foi feita em 2007, de inovação, estamos fazendo a revisão agora. E a gente vê que o pessoal quer meio que manter o status quo da empresa grande. Sim. Não pense, não olha para a inovação e startup. Eles querem só certificar a empresa grande em inovação, mas isso daí não beneficia o ecossistema. Mas o que acontece? Por estar na União Europeia, onde o protecionismo diminui constantemente, por exemplo, quando eu mudei para lá, tinha roaming entre um país e outro. Agora não tem mais roaming. Né? As coisas vão abrindo cada vez mais. Ou você é competitivo ou você está fora. Nós aqui, né, América do Sul, estamos isolados, o único país que fala português aqui na América do Sul. Então, o país muito grande, com o mercado próprio muito grande, fica fica se beneficiando dessa condição, mas para uma minoria. Só que, muito breve, essa situação já foi cômoda, mas ela vai se tornar perigosa daqui a pouco. Okay. Por quê? Porque o distanciamento do mundo, do país desenvolvido para o país em desenvolvimento, se ele não abrir, é exponencial também, como acontece com a inovação. Então, o que a gente vai virar? Um homem das cavernas perto dos outros países, se a gente não abrir rápido. Sim. Vai ser doloroso, o empresariado tem que acostumar com isso, eles têm que acostumar a pôr dinheiro, né? O empresariado não está acostumado a pôr dinheiro, você falou agora. Eles vão lá, põem um dinheirinho, não sei o que lá. A Europa, nos últimos 5 anos, colocou 1 trilhão de euros em inovação. Meu Deus. Entendeu? Aquilo é sério, por quê? Porque existe um ecossistema, eles acreditam naquele ecossistema. E eles lançam constantemente inovações, eles estão apostando, eles confiam. E a gente tem aqui uma capacidade da população de realizar muita coisa. Não é com aquele papo chavão de brasileiro é muito criativo, porque eu viajei em muitos países, o mundo inteiro é muito criativo. Esse papo de falar que o brasileiro é muito criativo, todo mundo no mundo é criativo. Uns maior e menor grau. Né? Tem o mais criativo na Finlândia e na própria Finlândia tem o menos criativo. Aqui é igual. É papo furado, né? É populismo. É um processo de autoelogio, na prática é como se você Mas fala Portugal passou por isso e por quê? Porque forçou a abrir mão do protecionismo. Então, eu acho que a gente não tem na hora de encarar isso de frente. Né? Aí eu alinho com o Paulo Guedes. Perfeito, perfeito. Não, de fato, o que eu queria que você comentasse agora, que acho que tem tudo a ver com aquilo que nós já falamos sobre a União Europeia, a sua participação como vogal, definindo sistemas de inovação, né, e auxiliando empresas de médio porte, aí você chegou à conclusão, imagino, né, que para tudo você tem que ter um sistema de medição, né, e aí você criou a Easy9 Tools. Conta para nós como é que funciona a Easy9 Tools e qual foi o objetivo que você quer alcançar com esta empresa, que aliás está sediada em Portugal. É isso aí. É uma startup, né? Eu estou há 30 anos trabalhando com inovação, né? Sou um dinossauro no tema. E eu vi muito dinheiro, e energia e tempo jogado fora. De gente que tratou o tema inovação ou empreendedorismo fez assim, viu o sentido do vento e apostou 1 milhão, depois falou, não quero nunca mais saber de inovação. Mas por quê? Porque ele não estudou, não se aprofundou, não teve conhecimento. Tá certo, mas no passado eu tinha menos conhecimento, mas agora tem muito conhecimento. Durante esse período todo que eu trabalhei, eu fui criando ferramentas para diminuir o risco das empresas apostarem em inovação. E aí, eu fui criando algoritmos e cheguei em algoritmos que puderam ser transformados agora em aplicativos. Eu tenho 2 aplicativos, EasyWit e EasyOrbs. EasyWit é para análise do risco da inovação em projetos de inovação. EasyOrbs para análise do risco em empreendedorismo. São parecidos, mas as análises são distintas. São gratuitos, estão nas lojas do Google Play, Apple, e a pessoa baixa e faz análise e consegue preenchendo aquilo, né? Com facilidade e ter uma resposta. A resposta é gratuita. Depois, se a pessoa quiser mais sugestões estratégicas, tem que pagar lá uma taxinha, mas também é bem barato. E por que eu fiz isso? Porque eu cansei, me dá dó de ver tanto desperdício. Como existe um ecossistema de inovação, eu criei ferramentas para garantir a sustentabilidade desse ecossistema.
esse é o lado, né, bom do negócio, né? Lógico que eu quero ganhar algum dinheiro com isso, né? Todo mundo precisa curtir a vida, mas o objetivo do produto em si, dessas app, é evitar que as pessoas errem, porque aquele pequeno empreendedor, a startup, o pequeno inovador que nem é startup ainda, eles não têm condição de contratar uma consultoria grande para fazer essa análise, uma Deloitte, uma Ernst Young. Então, o que acontece, uma PwC? Ele vai ter que fazer na raça. Agora, se ele tiver esse recursinho, ele já tem um parâmetro, ele tem orientação a respeito, né? Ali a gente trabalha 3 pilares que são fundamentais, tanto na inovação como no empreendedorismo, que é o pilar do marketing, que é conhecer o mercado onde você vai empreender ou criar sua inovação, ou os mercados. O pilar da gestão, que você tem que saber gerir o negócio, a contabilidade, as finanças, gerir pessoas, gerir projetos. E o pilar técnico, que é dominar tecnicamente a inovação que você está criando, seja produto ou serviço, né? Conhecer a fundo mesmo para não haver menos falhas na criação do teu protótipo de inovação ou no teu projeto empreendedor. Esses pilares estão alinhados com as grandes universidades do mundo, eu fiz vários cursos em várias delas. Quem quiser, entra lá no LinkedIn, escreve meu nome, Edson Zug, e lê lá o meu currículo e vai entender o que eu estou falando. E essas ferramentas são extremamente complexas por dentro, né? Com os algoritmos delas, algumas coisas são feitas em 3D mesmo, mas a resposta para o utilizador é muito simples. Então, eu fiquei feliz de poder lançar isso, né? E eu espero que as pessoas usem, porque o ecossistema depende dessa sustentabilidade, e não ficar jogando dinheiro fora, né? Se você tiver algum vídeo, alguma coisa que você possa colocar, eu posso incluir depois no final dessa apresentação para o pessoal poder ter essa referência, tá? A gente pode Sim, fazer isso. eu mando o link do site, e no site tem todos os vídeos tutoriais curtos que mostram as ferramentas funcionando. Bacana. E é multilíngue, qualquer pessoa do mundo que olhar aquele vídeo, quase não tem texto nenhum, a pessoa percebe como funciona a ferramenta. Então, basta assistir. A cada ferramenta, somando os pequenos vídeos tutoriais que tem, dá tipo 15 minutos de filme, 3 minutos cada filminho, é coisa bem fácil de entender o funcionamento. Bacana, eu acho que, bom, vocês viram que nós estamos falando aqui de alguém que conhece profundamente a inovação, sabe como medir a inovação, né? Está lançando ferramentas que vão ajudar você a se estabelecer no empreendedorismo, fazer uma avaliação prévia do teu projeto para verificar se ele é realmente uma inovação que vale a pena você investir, né? Porque, na prática, se você fala em criar um novo negócio, e você fala que não tem inovação, na prática você está repetindo alguma coisa que já existe. E é exatamente o contrário que nós pensamos, quer dizer, todo novo negócio tem que ser pensado do ponto de vista de inovação, seja ela técnica, tecnológica, ou mesmo de mercado, de forma de comercialização, de modelo de negócio, né? Então, essas questões são super importantes. Então, para quem está pensando em empreender, né? E empreender significa criar um negócio próprio, pode ser com um grupo de amigos, com um grupo de pessoas que têm afinidade, precisa saber quais são as competências e habilidades que tem que ter para isso. Então, eu vou, encerrando esse programa aqui hoje, dirigir ao Edson essa pergunta. Quais são, na sua opinião, Edson, as competências e habilidades para quem quer desenvolver um negócio de inovação? De inovação, ok. Aí tá, essa diferença entre empreendimento e inovação, né? Inovação é empreendimento, mas necessariamente de uma coisa inédita, Exato. Uma coisa nova, né? Não uma cópia. Um empreendimento pode ser um café, pode ser até um café diferenciado, mas quantos cafés existem, né? Então, para o caso da inovação, né? Eu acho que o inovador tem que avaliar se a ideia dele, né? Qual é o tempo de viabilização daquela ideia que ele quer colocar. Faz uma análise do risco, conversa com outras pessoas, estuda o mercado, estuda os 3 pilares, o marketing. Se ele não tem as competências de gestão, agrega gente. Por isso que startup normalmente são grupos grandes de pessoas que cada um domina um tema. Um é bom na contabilidade, outro em finanças, outro na parte técnica, outro bom na parte do marketing, outro na informática, assim vai. E ele tem que tentar perceber se aquilo existe oportunidade no mercado que ele está. Ou seja, quem quer inovar tem que saber aonde está a possibilidade de inovar. Aqui no Brasil, por exemplo,
existe um mercado, um ecossistema mais ou menos formado de inovação na área agrícola. Na área agrícola já existe bastante inovação, porque o mundo quer que o Brasil seja celeiro do mundo. Então, o mundo investe na agricultura brasileira, né? Então, a inovação, você vê a Embrapa e empresas privadas andam rápido nesse sentido. O segundo segmento que é mais recente é o da área financeira, né? Começou agora as fintechs, entrou o Pix, o Nubank fez uma disrupção, ficou mais barato, mais simples de usar do que um banco normal, né? E eles fizeram uma coisa que não é disrupção, eles fizeram uma coisa que é melhoria. Sim. Eles atendem muito melhor o cliente do que um banco tradicional, né? Atendem o cliente como gente, né? Então, na área financeira, a gente vê esse movimento acontecendo, e a próxima onda que vem no Brasil é na área da saúde, mas essa onda também é global, o Covid acelerou isso. Então, as teleconsultas, isso aí vai evoluir muito, os planos de saúde modulares também, e tal, isso aí vai evoluir muito, essas três ondas vão forte. Outras ondas, tem uma inovação, mas está mais ligado à área do veículo elétrico. O veículo elétrico aqui no Brasil é lenda, né? O Brasil ainda está com o protecionismo baseado na Petrobras, ele quer carro diesel, baseado nos produtores de etanol. Então, pega o teu projetinho e vai para a Europa, está adotando o carro elétrico, vai para os Estados Unidos. Então, se o teu projeto de inovação não se adequa ao mercado que você está, você tem que ir para o mercado onde ele está acessível, né? Por quê? Porque senão não vai acontecer nunca. Você vai desperdiçar recurso, e não vai chegar. Que é mais do que a história do que o Gurgel, né? Fabricava aqueles carros, fabricou um carro elétrico. Ele estava no lugar errado. Simplesmente ele estava no lugar errado, né? Porque não existia nenhum incentivo, estímulo para ele fazer o que ele estava fazendo. Ele era genial, mas estava no lugar. Então, nessas horas não existe nacionalismo e não existe fronteiras. O inovador tem que perceber aonde a inovação dele vai caber bem, né? Digamos que ele vai inovar na área gastronômica, então, por exemplo, Paris pode ser um bom lugar para ele inovar, porque tem aquela fama forte na gastronomia, ou Nova York, né? Então, essas coisas têm que estar bem focadas. A pessoa tem que perder um tempinho. Não é difícil estudar conceitos de inovação. Não é nada difícil. Agora, não pode ignorar e fazer como eu falei, ir pelo vento, porque o veleiro vai bater na rocha, é certeza. Então, esse tipo de coisa tem que ter essa frieza e esse olhar, né? E não confundir o lance de unicórnio, porque o unicórnio pode ser uma empresa que tem alta escalabilidade e pode ser que nunca fique rentável. E não necessariamente a inovação. A maioria dos unicórnios que a gente vê no Brasil não foram inovadores, salvo uma outra exceção. Então, o negócio não é olhar esse tipo de oba-oba que sai nas notícias e estudar um pouquinho, conversar com quem entende, né, se aplicar, usa aí as ferramentas que eu disponibilizei gratuitamente, começa a sentir melhor o que está acontecendo, já que isso ainda não está nos módulos das universidades, né, naquele ensino modular que eu falei, está muito embrionário, a pessoa tem que se adiantar e buscar esse conteúdo onde tiver. Muito bom, Edson, foi uma super aula que você passou aqui para nós hoje, particularmente porque esse tipo de conteúdo a gente não tem tido, né? Geralmente as experiências são muito voltadas para o mercado brasileiro, ou de vez em quando você recebe, ouve, lê sobre experiências fora do Brasil, mas é muito raro você ter alguém que tem uma experiência mista, né? Tanto do mercado europeu, que é um dos mercados mais evoluídos do planeta, como também do mercado brasileiro, e fazendo esses contrapontos, né? Bom, desejo muito sucesso para você na Easy 9 Tools, né? Agradeço muitíssimo pela tua participação aqui hoje e espero vê-lo numa futura oportunidade aqui, já quando você estiver de volta a Portugal. Tá bom, tá bom. Quando quiser, podemos conversar novamente. Foi um prazer todo meu. A conversa é muito rica sempre com o Melito, conhece muito do tema também, né, da economia criativa, e eu estou à disposição. É só procurar o Edson Zogby lá no LinkedIn e conversar comigo, eu estou à disposição para conversar.